noite, queridos, graça e paz. Estamos ao vivo esta noite para todo o planeta pelo nosso site. Você que está me ouvindo, seja lá no lugar que for desse planeta, os amigos que nossa congregação nos Estados Unidos, minha saudação a todos aqueles que estão ligados a nós aqui na América do Sul, os que estão nos países árabes ligados a nós, em Israel. Quero mandar minha fraterna saudação para meus irmãos que estão em Israel nos assistindo essa noite e a todos os outros que estão dentro do Brasil, nos mais diversos estados do nosso país. Eu saúdo com a graça e a paz. Aqueles que estão nos ouvindo ao vivo hoje pela nossa rádio web também, estendo minha fraterna saudação. Você que me assiste pela TV, uma noite muito abençoada e feliz. O divã da graça desta noite, nós estamos no meio de um seriado chamado Deus, a dor e a vergonha podem te paralisar, é o tema desta noite. Na verdade é o título segundo desta série. A dor e a vergonha podem te paralisar. Nós estamos tratando de um dos personagens mais fortes do Antigo Testamento, falando sobre Josué, um líder que assume o governo da nação no lugar de Moisés. Moisés, um líder incomparável, um homem que faz a transição do povo judeu na saída do cativeiro do Egito para a terra da promessa, aquele que traz um povo cuja mentalidade está escravizada, egiptilizada, construída na cultura do Egito. São 430 anos dentro do Egito. Desses 430 anos, 400 anos são, na verdade, 10 gerações de cativeiro, e eles estão manipulados por esta mentalidade de escravidão. E Moisés é este líder que vai transicionar não só o povo geograficamente, mas vai transicionar a mentalidade de um povo escravo para a mentalidade de um povo livre. Esta transição, ela é arquitetada por este grande construtor de mente, o mentor da nação chamado Moisés. Mas Moisés morre, Josué assume o comando da nação no caminho da terra prometida. E nós estamos falando do momento em que Josué está na sua quarta batalha. No caminho da terra da promessa, ele está na sua quarta batalha. E ele havia perdido uma das batalhas mais sérias nesse curso, que foi a batalha contra o rei de Ai, que era uma nação relativamente fraca, com um exército pequeno, mas ele subestimou o seu adversário. Nesse momento, eu parei para refletir com você que nossas derrotas podem estar ligadas à nossa subestimação com aqueles que estão concorrendo conosco de alguma forma. Nunca subestime seus adversários, ainda que eles pareçam mais fracos. Eu contava para você como eu perdi uma luta, porque subestimei meu adversário, que ele era mais baixo que eu. Eu estava convencido de que eu havia sido então um campeão na minha categoria, e quando eu subestimei aquele menino que era menor do que eu entrei vendido e perdi a batalha, perdi a luta. Estávamos refletindo sobre o Brasil, a última Copa que foi aqui no Brasil, como o Brasil estava vaidoso e perdeu aqui dentro por causa da sua arrogância, sua prepotência, Então nunca subestime seus adversários. E Josué subestimou o rei de Ai. Aí o que acontece? Ao subestimar este relacionamento adversário com o rei de Ai, ele envia seus piores soldados, ele envia sua tropa menos competente, e o rei de Ai vence a luta
e coloca o exército de Israel para correr, e a matança é incalculável. Naquele momento, Josué vai tomar algumas medidas. Primeiro, ele não vai fazer de conta que aquilo não aconteceu, que é a pior tragédia. Não é você ter perdido uma batalha, é você fazer de conta que ela não existiu. Você precisa parar para mensurar exatamente por que é que você perdeu. Se você quer se colocar de pé novamente, se você quer voltar à batalha novamente, precisa mensurar onde foi que você errou, quais foram os erros que você cometeu. Fazer de conta que nunca houve uma batalha será a sua segunda grande derrota. Então, na semana passada, eu estava ordenando aqui alguns conceitos, né? Como voltar à batalha depois de ter fracassado. Aí, o número 1 da minha ponderação foi: não faça de conta que não aconteceu, não evite tratar do assunto. Há pessoas que sofreram tanto, a derrota, o vexame foi tão grande, que elas preferem não tocar no assunto. Não tocar no assunto não fará de você uma pessoa melhor. Não tocar no assunto pode perpetuar sua derrota. Dói, mas precisa ser tratado. Querido, a alma humana nunca deixa nada para lá. Nós recalcamos coisas. E se nós não tivermos a clareza e a firmeza de resolver as coisas, nós precisamos ser pessoas resolvidas, decididas dentro de nós. Se alguns dos assuntos que nós estamos enfrentando hoje, nós não tivermos coragem de resolvê-los, não jogar para debaixo do tapete, mas resolvê-los, pode ser que nós estejamos entrando numa rota de perpetuação da tragédia. A terceira coisa que eu ponderei, a segunda coisa, é: faça um bom diagnóstico, investigue mesmo. Fazer um bom diagnóstico, seja lá em que área for, seja na área sentimental, seja na área médica, seja na área jurídica, ou qualquer outra área, na área administrativa, fazer um bom diagnóstico será mais do que a metade do tratamento resolvido. Porque se você não tem um bom diagnóstico, você pode estar usando o remédio errado, usando a medida errada, usando a estratégia errada. Mas quando você tem o diagnóstico preciso, o tratamento é só um detalhe, porque você sabe exatamente onde vai atacar. Por isso, não fuja de problemas. Você precisa ficar e resolver. Porque quando você resolve por dentro também. Traz paz e harmonia para o teu coração. Pode sofrer por um tempo, mas vai sair resolvido dessa situação, do que ficar sangrando a vida inteira. Repita comigo, por favor. A dor é inevitável, mas o sofrimento opcional. Um minutinho para você refletir no meu aforismo. A dor é inevitável, mas o sofrimento, uma opção. Então não deixe de diagnosticar só porque vai te trazer dor, mas ele pode arrancar o sofrimento da tua vida. Ok? Tem alguém aí? Ah, bom. Mas sei que as ovelhas não estão balindo hoje, achei até que não. Ui, meu Deus, olha aqui. Terceiro, estou fazendo uma recapitulação. A mensagem desta noite vai estar reproduzida lá na nossa livraria. Assim que terminar o culto de hoje, a mensagem de hoje já vai estar reproduzida. Você pode levar o DVD para casa. Ou se preferir, pode entrar na internet, no Igreja da Colheita, lá dentro tem um link do live stream, você pode acessar também na íntegra a mensagem de hoje. Terceira coisa que eu ponderei: não se exclua dos processos, evite culpabilizar e evite dar desculpas.
Em todo problema que nós estamos inseridos, haverá parcelas de responsabilidade dentro dele. Pelo amor de Deus, descubra a sua parcela. Evite esse processo de culpabilização. Não seja vítima da sua própria história. Josué não se vitimizou. Ele procurou entender qual era a culpa que o povo estava tendo. Precisou entender isto. Nós nunca vamos resolver um problema de fato se nós nos excluirmos de todo o processo. Onde é que eu errei? Agora, não assuma a culpa dos outros, hein? Não assuma a culpa dos outros, assuma a sua culpa. E trate de resolver, se fortalecer naquilo que você ficou fraco, se fragilizou. Procure se fortalecer nos teus pontos fracos. Mas se você se excluir, porque a culpa deve ser de todo mundo, menos sua. Mas quando você começa a entender que você é o pivô dessa história, meu irmão, teu futuro será glorioso. Você nunca mais vai repetir a loucura que você cometeu, ok? Então precisa não se evitar a sua culpa, coloque-se lá dentro. Quarta coisa, não corrija um erro gerando outro erro. Quando você corrigir um erro, cuidado para não cometer o outro, no afã de acelerar a sua volta ao processo, cuidado para não cometer outro erro. Pondere, seja responsável para que ao voltar à batalha, você volte de maneira adequada. Cuidado com os novos relacionamentos, cuidado com suas novas decisões, cuidado com sua nova jornada. Seu novo caminho precisa ser um caminho de paz e não mais outro caminho de turbulência. Então, tenha muito cuidado quando você voltar à batalha para não corrigir um erro gerando outro. Quinta coisa que eu concluí na semana passada é: dê a volta por cima e não por baixo. Há pessoas que ao passar um problema, elas se sentem tão feridas e tão magoadas que ao invés de dar a volta por cima, elas dão a volta por baixo. Elas não crescem. Os problemas não as amadurecem, as apodrecem. Evite os processos de apodrecimento na sua vida. Você tem que dar a volta por cima. Você tem que voltar à batalha de uma maneira organizada, dando a volta por cima. Imagina, voltando à tragédia de Josué, Josué vai orar, chama os líderes para orar, buscam em Deus uma solução, eles estão orando, Deus dá a eles uma palavra, e ao voltar à batalha, a nova oportunidade, você crê que Deus é um Deus de novas oportunidades? Você acredita mesmo que Deus gera novas oportunidades para a nossa vida? Quando Deus gerar uma nova oportunidade na sua vida, não economize aqui aquilo que você economizou lá. O grande erro do Josué foi ter subestimado seus adversários. Sabe o que ele faz agora? Reúne a tropa de elite, não a carioca, a de Israel, a tropa de elite. Ele escolhe seus melhores homens, ele busca a melhor estratégia, ele reconhece Raí, sabe que ele não pode enfrentá-lo de qualquer maneira, porque inclusive eles estão fortalecidos emocionalmente. Eles acabaram de o colocar para correr o povo de Israel, eles estão mais fortes. Sabe o que Josué vai fazer? Vai entregar o seu melhor nesse segundo momento. Deixa eu explicar isso na prática. Digamos assim, que teu relacionamento conjugal não foi bom e você tem uma nova oportunidade. Entregue nessa segunda chance o seu melhor e não economize. Se você tem que entrar, entre para valer, ou não entre, e se tiver que entrar, entre para valer. Se você faliu, se tornou insolvente na sua vida profissional,
e você tem a oportunidade de voltar ao mercado, não volte economizando, volte por cima, volte com garbo, volte com força, volte para vencer, não volte para perder de novo. Não economize, seja raro nesse novo momento. Se você é um ministro de Deus, perdeu sua chance e Deus está dando uma nova chance para você, entregue o seu melhor nessa nova fase da sua vida. Não carregue sua velha mentalidade para os seus novos desafios. Repeat, please. Uma vez mais. Um grande perigo na nossa vida é continuar carregando nossa velha mentalidade para os nossos novos desafios. Novos desafios vão requerer novo saber. Novo conhecimento, novas estratégias. Não repita o tempo inteiro. Não seja um mantenedor de estratégias. Crie novas estratégias. Seja raro. Surpreenda. Essa coisa de ser surpreendente pode mudar tudo no próximo capítulo da sua vida. Se esperam que você chore, sorria. Governe a sua vida sorrindo. Eu sei que tem momentos que não dá para sorrir, mas tira uma foto. Enquanto você está bem, tu tira uma foto. Tem um cara lá no sul que ele está especialista em fazer máscaras. Tu manda essa foto, ele vai fazer uma máscara de você rindo. Porque quando você estiver chorando, tu mete a máscara. Se apresente sorrindo sempre. Porque afinal de contas, aquele que mora dentro de você, que ressuscitou ao terceiro dia, que vive pelos séculos dos séculos, Ele deu a você uma palavra e vai garantir esta palavra até o fim da tua vida. Ainda que o momento hoje seja turbulento, sorria para aquilo que está por vir. Você não pode perder a esperança de um futuro glorioso. Meu aforismo mais precioso para mim o ano passado está ligado a isto: se eu não puder mudar o meu presente, eu planejarei o meu futuro. E quando eu planejo o meu futuro, sabe o que acontece? Eu estou sorrindo sempre. Lá eu tenho 15 quilos menos do que eu tenho hoje. Também? Meu filho, se na terra eu não conseguir isso, pelo menos no céu eu terei um corpo glorioso, barriga de tanquinho inclusive. Entende? Quando você planeja o futuro, você colocará um sorriso nos lábios, porque o teu futuro, o teu espírito sabe muito bem, o teu futuro é glorioso. Não é o que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora, ei, vai passar. O que está acontecendo agora vai passar. Deus vai conduzir você a um lugar muito mais glorioso do que está acontecendo agora. Isso é só treinamento de Deus na tua vida. Deus faz assim mesmo com seus campeões. Ou você acha que Deus trata de campeões num fraudário? Não, cara, é na arena. Quando você estiver sofrendo, desconfie de uma coisa: Deus planejou um futuro glorioso para você. E você precisa entrar nele treinado, para não se quebrar lá na frente. Então tudo que tem que acontecer está acontecendo agora, para que lá não aconteça mais. Relembrando uma outra coisa que foi tão boa para mim, no meu futuro, e ninguém nunca entrou, ninguém me fez chorar lá, ninguém me disse não. No meu futuro ninguém me oprimiu, no meu futuro ninguém me magoou. Então eu não posso entrar nele com medo, porque lá estarão minhas melhores oportunidades. Ele está intacto. No teu passado, as pessoas já tocaram, já te magoaram, já arrancaram lágrimas de você, embranqueceram teus cabelos.
A rena dá um jeitinho, né, de esconder, mas magoaram você, deixaram você de cabeça branca. Olha o meu, não é? Mas no meu futuro, ninguém acrescentou um cabelo branco nele. Ele está lá intacto, me esperando você. Por isso você precisa levantar a sua cabeça e planejar um futuro melhor. Não planeje o dia da tua derrota, planeje o dia da tua vitória. Eu conheço gente que está se especializando no seu pior dia. Quando será o dia da minha morte, o dia da minha sorte? Até a poesia dá, não? Não, filho, não planeje o dia da tua derrota, não. Planeje com detalhes o dia da tua vitória. Tem gente que sabe até o número da cova onde vai ser sepultado. Qual é a cor do caixão? Rapaz, deixa essa lasqueira para lá. Você me enrolar num lençol, está tudo bem. Planeje a tua vitória. Gaste tempo nos detalhes dos detalhes da tua vitória. É nisso que você tem que se especializar. E foi isso que Josué fez quando Deus deu a ele a segunda oportunidade. Ele planejou os detalhes. Se você não se especializar em detalhes, você será comum como todo mundo é. Agora, se você quiser ser raro, tem que aprender a trabalhar com o conceito do detalhe e do detalhe. O detalhe do detalhe vai colocar você onde ninguém nunca entrou. Agora, se você pensa como todo mundo, terá o futuro como todo mundo tem. Será comum, médio, medíocre. Agora, se você quer ultrapassar a linha da mediocridade, não pode pensar como a massa pensa. Você tem que pensar como aquele que ressuscitou pensava. Que mesmo no dia da cruz, diz o escritor aos Hebreus, que suportando as agruras da cruz, ele estava olhando para aquilo que ele estava conquistando. Ele olhava além da dor. Não deixa a dor governar você, pelo amor de Deus. Há pessoas hoje, nossas amigas, que estão sendo governadas pelas necessidades que têm e pela dor que sentem. Serão dois companheiros de destruição para a sua vida: a dor e a necessidade. A necessidade existe, mas você precisa ser governada ou governado pelo propósito de Deus para a sua vida, não pela necessidade que tem. Você precisa ser comandado por uma palavra que está acima do momento que você está vivendo. Necessidades passam, mas aquele que é assegurado por uma palavra de Deus. Eu vou mais uma vez voltar com você ao dia da tentação, lá no deserto, quando Jesus está sendo tentado. E eu vou ao último momento dessa tentação, quando Satanás se manifesta no deserto e diz para Jesus: 40 dias sem comer e sem beber no deserto. A necessidade de seu corpo era gritante. Não era Deus que estava jejuando, era um homem chamado Jesus. Não era a divindade superando aquela necessidade, era um homem chamado Jesus. Você crê que Jesus era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, não é? Tu acredita nisso? Ali está o Jesus verdadeiramente homem. Na humanidade de Jesus era 40 dias. Eu jejuei durante 3 dias, sem comer e sem beber. Ah, que aflição que dá. Jesus ficou 40 dias, no limite extrapolado da natureza humana. Ele tinha necessidade de comer. Daí, aquele cidadão aparece lá e diz para ele: transforma essas pedras em pães. Tu não és filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. Ou seja, ceda a tua necessidade. Naquele momento Jesus ensina um conceito que mudou minha vida. Ele diz: um homem não vive só de necessidade, pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se há em você uma natureza que tem necessidade, há uma outra natureza em você que vive pela palavra que procede da boca de Deus. Quando Jesus diz isso para ele, ele sai
a pedra continua pedra, não é transformada em pães, mas você conhece a história. Quando a cena muda, quem entra dentro daquele deserto? Os anjos, trazendo pão fresco, água fresca, para saciar a necessidade de um homem que não vive só de pão. A decisão de Jesus, por manter-se fiel à sua vocação, fez aparecer no deserto os anjos para lhe saciar. Com isso eu estou entendendo com clareza que eu não posso confiar num homem que vive na base da necessidade. Uma mulher ou um homem que vive baseado na sua necessidade trairá sempre seus relacionamentos, porque quando a necessidade aparecer, ele vai ceder à necessidade e não vai mais cumprir o propósito. Olha que loucura que eu estou falando para você. Compreende, irmã? E tu, irmã, não compreende? Nesse momento, Jesus deu uma chave para nós. Pelo amor de Deus, não ceda aos caprichos da necessidade, porque no momento seguinte da tua vida, o Deus da tua provisão vai aparecer no deserto da tua vida para mudar a tua trajetória. É comida de Deus para a tua vida, é uma realização de Deus na tua história. Portanto, não ceda ao capricho da necessidade, ok? Vamos lá? Rapaz, é isso mesmo, é? Muito bem. Eu vou acentuar mais um pontinho só e vou dar um salto para a mensagem de hoje. Aprenda a se pós-graduar ou se pós-doutorar naquilo que faz você perder hoje. Há alguma coisa que faz você perder a batalha? Há alguma coisa que te enfraquece hoje? Há alguma coisa que tira você do sério, que faz você perder o controle? Aproveite esta oportunidade para se pós-graduar nisto. Aquilo que faz você fraco hoje precisa tornar você forte amanhã. O escritor aos Hebreus diz que houve homens na eternidade como eu e você. Eles subjugaram reinos, eles fecharam a boca dos leões, eles colocaram exércitos inteiros em fuga. Eles eram fracos, mas se tornaram fortes. Aquilo que faz você sentir dor hoje pode fazer muitas vezes você melhor amanhã. Então não perca seu foco, faça desse momento que você está vivendo, da tristeza que você tem, a sua área de competência. Treine intensamente. Eu hoje estou me comunicando para o mundo inteiro. Eu falo para o planeta inteiro, toda semana. Eu estou na rádio, na TV, na internet, eu estou me comunicando o tempo inteiro. Mas sabe como eu entrei na igreja? Medroso, confuso. Eu, quando era adolescente, que a professora dizia assim, trabalho em grupo, minha perna tremia. Porque na apresentação do trabalho eu morria, eu suava, eu transpirava, eu não tinha as ideias claras, era tudo tão confuso para mim. E um dia, quando Deus me deu uma palavra sobre minha vocação para o ministério, eu disse, Jesus, como é que vai ser isso? Eu não tenho medo de gente, eu tenho problema de articular minha memória, eu não sei juntar coisas dentro da minha mente, como é que vai ser esse negócio? Mas eu criei na palavra que recebi. Sabe o que foi que eu fiz, gente? Eu comecei a trabalhar essa minha fraqueza.
E na igreja tinha uma coisa assim, tinha uma assistência à penitenciária. E eu me candidatei para ir pregar o evangelho para os encarcerados. Eles estavam lá, não podia fugir, iam ter que me ouvir. Estou contando para você com humor como é que eu comecei a me pós-graduar. Me tornei doutor em comunicação. Eu tenho um título de doutor em comunicação. Como é que começou isso? Dentro de uma cadeia. Eu disse, eu vou ter que vencer isso. Esse diabo não vai me oprimir. Minha timidez e minhas limitações vão ser superadas. E eu comecei, me colocaram ainda numa ala de psiquiatria. Então eles não entendiam mesmo nada do que eu estava pregando. Eu aproveitei para errar tudo que eu podia errar na minha vida lá com eles. Eles estavam presos. E era uma coisa louca, meu irmão. Eles ficavam assim, comendo mosquito. Um mosquito passava e fazia. Não me davam atenção. Foi tão bom para mim. Contei para vocês, acho que semana passada, o pastor me deu um culto para dirigir. Terça-feira, 3h da tarde. Quem vai num culto, terça-feira, 3h da tarde? Bom, ficava cheio da terceira idade, que não tinha um fazer. Eles iam lá, mas que minhas irmãs faziam? Dormiam, 3h da tarde, todas dormiam. Estou eu pregando, elas estão dormindo. Esse foi meu ambiente de pós-graduação. Foi aqui que eu comecei a batalhar e a superar. Deus coloca você no seu ambiente de pós-graduação. Você chora. Diga, ai, ardeu. Deus coloca você no ambiente em que você vai treinar e você recusa. Meu irmão, o profeta diz assim: vocês reclamam quando correm com homens, como é que será quando Deus colocar você para correr com os cavalos? O que Deus quer é que você vá competir com os cavalos. Deus quer colocar você no topo da montanha. E você chora porque está no meio da montanha. Não, filho, vai em frente. Essa é a hora de você dar a volta por cima, superar. É hora de você crescer, se fortalecer, se alimentar da presença de Deus. Sabe por que Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome? Por que esta promoção? Porque ele resolveu o maior problema da humanidade, o pecado. Ele assumiu na cruz o meu e o seu. E por ter assumido o nosso pecado, por ter superado o drama da morte, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscita, porque resolveu o problema da humanidade. E diz São Paulo que ele recebe um nome sobre todo nome, importa que é o nome dele, todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Então, se você quer crescer na vida, precisa vencer. Deus não está brincando com você, Ele quer fazer de você um vencedor. E quando você cair, precisa se levantar, precisa aprender a se erguer. E eu estou dizendo para você que você pode voltar à batalha e pode vencer sua nova batalha, ok? Acho que agora a gente começa. Introdução rapidinha essa, né? Bom, primeira coisa que você precisa saber quando você perde sua grande batalha, primeiro saber, é que você precisa ser dirigido por um senso de direção. Você precisa saber para onde você está indo, porque o atordoamento gerado por nossas derrotas, às vezes tendem a arrancar de nós o nosso senso de direção. Quando Josué sai daquela batalha perdedor e que ele vai se recompor, ele tem uma direção: Canaã. Seu senso de direção, a terra da promessa. Por isso ele não pode ficar ali.
Se você souber para onde você está indo, o que você está vivendo hoje vai passar e você chega no lugar onde você está indo. Então não perca seu senso de direção. Saber para onde você vai se mover é sua primeira chance de se reerguer depois de um tombo. Se você perder seu senso de direção, você não se levanta. Vai ficar oprimido pelo resto da sua vida, pelos séculos dos séculos, amém. Mas quando você tem uma visão, a visão vai te atrair para o futuro. Aquilo que se move lá na frente vai puxar você para lá. Por isso você precisa ter um senso de direção, uma palavra de Deus para a sua vida. Volta ao deserto, uma palavra. Um homem vive da palavra que sai da boca de Deus. No início desse ano a gente estava utilizando-se o conceito de vocação, né? Vocação. Vocação é mais do que um pendor profissional. A gente emagreceu muito por causa do valor semântico da palavra vocação. A gente acha que vocação é um pendor profissional. Aí faz teste vocacional, né? Vocação. Leia comigo a palavra aqui mais uma vez. A palavra voca tem como raiz a palavra voca, voz, uma palavra, voz, que Jesus disse no deserto: não só de pão o homem vive, mas de toda voca, palavra, voz, que sai da boca de Deus. A palavra vocação vem da palavra vocatio. Você precisa ter uma palavra de Deus para a sua vida. Seu senso de direção é uma palavra de Deus para a sua vida. Para onde você vai, para onde você está indo. Eu não posso morrer até que se cumpra em mim toda a palavra que saiu da boca de Deus. Você não morrerá até que se cumpra toda a palavra que saiu da boca de Deus para a tua vida. Você não ficará no deserto chorando, porque Canaã te espera. Diga para mim, Canaã é logo ali. Onde é Canaã? É isso. Quando você tem um senso de direção, você sabe que já já você vai sair dessa lasqueira que você entrou. Lasqueira faz parte da vida, gente. Ninguém que vai chegar lá deixou de passar pela lasqueira. Ela nos modela, nos faz mais humildes, não é não? Ela coloca nosso sapatinho lá embaixo, faz a gente se tornar mais humano. Aí quando você está humano, a voz de Deus conduz você até o seu destino final. Diga: aquele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ei, tu não está na mão de um Deus desbussolado. Tu está nas mãos de um Deus responsável, que tem poder para guardar o teu tesouro até o dia final. Teu Deus é responsável pela tua vida. E Ele vai, com certeza, levar você até o último dia da sua vida, amém? Você não vai morrer na véspera, nem adianta pedir. Você morrerá no dia que Deus decidir que você morra. Tudo bem? Não precisa tentar, não tente. Não vá para lá. Outra coisa, Provérbios capítulo 24, versículo 16 diz assim: pois ainda que um justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas o ímpio, ou os ímpios, serão arrastados para a calamidade. Bom, numa outra versão, diz que Deus levantará o justo 7 vezes, se esse justo cair. Uma queda na sua história não é sinal de que acabou a vida para você. Há pessoas que se recusam a se levantar por causa da vergonha que sentem. Tem que justificar tanta coisa para tanta gente que é melhor ficar no bastidor, não aparecer de novo. Mas essa noite eu vim interromper essa saga de vergonha na sua vida. Quero dizer para você que o justo pode até cair 7 vezes. Não é que um justo nunca caia.
Um justo pode até cair, isso não é um precedente para que o justo caia, claro, você está entendendo. Mas se um justo cair, ainda que 7 vezes, Deus o levantará. Eu quero interromper essa sentença dizendo para você, por favor, deixa Deus levantar você. Não fique prostrado quando a intenção de Deus é colocar você de pé. Às vezes a sociedade, ela estabelece sentenças condenatórias e não nos deixam erguer novamente. Mas Deus quer levantar o justo. Deus quer colocar a justa de pé, o justo de pé. Deus quer mudar sua história. E Ele fará isso. Mas pelo amor de Deus, deixa Deus entrar nessa história. Pare de carregar culpa ao resto da tua vida. Vou repetir. Escuta o que o Espírito de Deus está dizendo para o seu coração. Pare de carregar culpa para o resto da sua vida. Quando Deus levanta um homem, Ele não quer trabalhar mais com sua culpa. Ele quer colocá-lo de pé. Porque se você ficar de pé, você não quer cair novamente. Quem já caiu e se colocou de pé sabe o preço que é cair. O preço que é passar por uma vergonha. Nunca mais cairá. Portanto, pelo amor de Deus, se o seu caso é que nesta batalha você ficou ferido, não deixa que a vergonha e a dor arrastem você para baixo, porque a intenção de Deus é erguer você. Esse conhecimento precisa entrar dentro de você. O perdão de Deus é incondicional. O amor de Deus por você está nessa medida da incondicionalidade. Deixa Deus te erguer. Domingo eu estava me lembrando, eu fui chamado para ajudar num conflito, num entrave familiar, há muitos anos atrás, e quando eu chego na casa, encontrei um clima um pouco mais ameno, e a mulher disse, eu resolvi perdoar esse desgraçado que me traiu. Eu disse, minha irmã, cresci no conceito do perdão, hein? Estou eu dando uma força, porque pelas palavras dela, eu estava meio em dúvida. Mas para animá-la, eu disse, a senhora cresceu no conceito do perdão, minha irmã? Ela diz, esse bandido me traiu. Eu disse, a senhora continua sentindo dores? Ela disse, vergonha, dor, você é um vagabundo, mas eu resolvi perdoá-lo. Eu disse, muito bem, minha irmã. A senhora amadureceu, né? Amadureceu. Eu disse, como é que isso vai se revelar na prática? E disse, ele volta para casa e até vai dormir na mesma cama que eu. Mas tem uma coisa, todo dia, pelos séculos dos séculos, ele se levantará bem cedo, vai à padaria comprar pão, vai passar o café e vai me trazer café na cama. Tem mais, o salário vem na minha mão. O que ela estava fazendo? Usando a culpa que ele tinha para manipular a relação. Vou contar uma coisa para você, Deus não é gente não. Deus não usará a sua culpa para te manipular. Deus, quando perdoa você, Ele apaga isso da memória dele. Ele lança isso no mar do esquecimento e faz de você uma pessoa nova novamente. O perdão de Deus, Ele renova até as nossas células. A gente fica mais bonito quando é perdoado. Eu não sei se você já necessitou ser perdoado alguma vez na sua vida. Jesus diz que quem já foi perdoado sabe o que é ser perdoado, não é? Querido, já fui perdoado algumas vezes por algumas pessoas. A sensação de renovar, até o ar fica mais fácil de descer. Mas quando eu encontro alguém que tenta me manipular por causa das minhas culpas, parece que eu entrei dentro do inferno de novo. Parece que Satanás é que está no comando dessa relação. Asfixia, arranca a nossa vida,
Portanto, querido, Deus deu a você uma nova chance, fica de pé. O justo pode cair 7 vezes. Se ele cair, Deus o levantará. Porque sabe de uma coisa? Na aliança de Deus, você pode até romper com a tua aliança, a aliança que você tem com Deus, mas Ele nunca romperá com a aliança que Ele tem contigo. Ainda que você seja, palavra de São Paulo para Timóteo, seu filho, ainda que você seja infiel, novamente não é um precedente para você ser, ainda que você seja infiel no trato com Ele, Ele todavia será fiel até o fim, porque não pode negar-se a si mesmo. Então a natureza de Deus é ver você de pé, é colocar de pé. Ele olha para Josué e diz: Josué, por que é que tu está aí de joelho, orando? Josué, o que tu está fazendo aí? Levanta, põe-te de pé. Deus quer ver você de pé. Deus não quer ver você beijando o chão que o diabo amassou. Deus não quer ver você pelos cantos da casa, oprimido, deprimido, angustiado. Deus quer você de pé, com um sorriso nos lábios. Entende? Você nasceu para sorrir. Sua alma, ela fica bem quando você está sorrindo. Então, pelo amor de Deus, supere, fique de pé. Deixa o perdão de Deus tomar conta da sua vida. Amém, querido? Muito bem. Vamos lá. Outra coisa. Para você voltar à batalha e ser bem sucedido nessa nova investida, lembre-se de uma coisa: você precisa reconhecer suas limitações. Não se veja todo poderoso nos processos da sua vida, não. Procure entender onde estão as tuas limitações e entenda, isso não deve fazer você sofrer. Você precisa entender que Ele ainda não terminou sua boa obra na tua vida. Eu vejo assim, gente, conhecendo pessoas honestas e sinceras como eu conheço, elas terão uma dificuldade grande em perdoar algumas pessoas, mas se esforçarão para perdoá-las. Mas a pessoa mais difícil de um homem perdoar é ele mesmo. Se perdoar é uma das operações mais complexas dentro do coração de um justo. Porque ele será justo com todo mundo, mas será injusto consigo. Sabe por quê? Ele quer punição disciplinar. A gente é capaz de entender os filhos de todo mundo, mas quando chega na hora dos nossos filhos, a gente quer punição disciplinar. Filho de todo mundo pode errar e a gente até vai entender, mas os nossos filhos, entenda que Deus não terminou sua boa obra na tua vida. Tenha paciência com você mesmo. Volte à batalha se perdoando, inclusive, porque pode ser que as pessoas não queiram te perdoar, mas se você se perdoou, eu estou falando de um processo de responsabilidade. Eu não estou falando de você tornar sua alma vagabunda, bandida, não é isso? Eu estou falando de um processo sério e maduro dentro da sua alma. Quando você precisa perdoar você e entender que você tem suas limitações, que naquela área você não é um gigante. Se você entender isso, você recupera o fôlego para a sua nova caminhada, ok? Mais um ponto. Tá tudo bem aí, gente? Vocês já estão querendo dormir, jantar, não? Muito bem. Outra coisa legal aqui que eu quero compartilhar com você. Tenha uma mentalidade de não desistência. Desenvolva, repita comigo, desenvolva uma mentalidade de não desistência. Agora, diga para você mesmo: eu preciso desenvolver uma mentalidade de não desistência. Porque, querido, às vezes acontecem coisas que a vontade é de chutar o pau da barraca, desistir, sair do planeta. Se tivesse uma nave preparada para Marte, a gente embarcaria nela.
Pelo amor de Deus, você nunca se tornará um campeão fugindo. Você precisa ter uma mentalidade de não desistência. Eu não vou desistir. Não é teimosia. Eu outro dia estava tentando conceituar a diferença entre teimosia e perseverança. O teimoso, ele continua na batalha, não porque tem uma palavra clara para estar na batalha, é que ele tem vergonha da vaia das pessoas. Então, a síndrome panótica, ela vai governar seu comportamento. Ela não vai sair da batalha porque ela sabe que tem que estar ali. É porque ela tem vergonha do que as pessoas vão dizer. Então ele é teimoso porque ele tem medo da censura. O que é que vão falar de mim? Eu sei que eu vou perder, eu sei que... Mas o que é que vão pensar de mim? O perseverante não. O perseverante, ele tem uma palavra governando a vida dele. Eu estou sofrendo, eu estou batalhando, mas eu não vou desistir, porque eu sei que o capítulo seguinte disso aqui, há uma voz interna, há uma dialética interna convincente de que este momento vai passar, de que a página vai virar, de que o próximo capítulo, a vida será mais gloriosa, mais generosa para mim. Por isso eu não desisto. É esta mentalidade que você tem que desenvolver. Não vou desistir, eu tenho uma palavra de Deus para a minha vida. Como eu posso desistir? Todo mundo pode, mas você não pode. Por causa da palavra que está dentro do seu coração. Então desenvolva uma mentalidade de não desistência. Não desista por causa dos outros. Não desista por causa de uma palavra de Deus para dentro do seu coração, ok? O que fazer para voltar à batalha depois de ter perdido? Quero tocar bem nesse ponto aqui. Isso aqui vai ser legal para a gente compartilhar. Deus usa os que passam por fracassos. Ele não joga fora as pessoas. Você pode ter passado pelo pior fracasso da sua vida. Deus não jogará você fora. Pelo contrário, seu fracasso pode ser a chance de Deus usar você para mudar realidades. Eu me lembro do profeta que foge de Jezabel. E no final da sua caminhada, ele está dentro de uma caverna. Está dentro de uma caverna, fugindo. Se fosse eu olhar para aquele obreiro fugitivo e dizer: rapaz, como é que eu posso confiar nesse cara que vive fugindo? Não, esse cara não pode fazer parte do meu time. Esse cara não pode fazer parte do meu time. Ele não tem a característica de um campeão. Isso sou eu. Humano. Sabe o que Deus faz? Deus entra dentro da caverna e diz: vem para fora. Vamos sair dessa caverna. O que tu está fazendo aqui? Não é o que tu está fazendo aí, é o que tu está fazendo aqui. Entende a diferença? O que tu está fazendo aí, eu estou aqui, estou dizendo: o que tu está fazendo aí? Mas quando eu digo o que tu está fazendo aqui, eu estou dentro da caverna contigo, estou dizendo para ele: o que é que tu está fazendo aqui? Vem para fora. Volta ao teu caminho. Deus continua acreditando em pessoas que nós não acreditamos. Deus coloca no seu time gente que a gente não quer no nosso. Sabe por quê? Nós temos medo do fracasso dos outros. E Deus não tem medo do nosso fracasso. Ele conhece nosso potencial. Repita comigo a palavra potencial. Potencial não são coisas gloriosas que você já fez. Isso faz parte do teu currículo, é coisa do passado. Potencial é poder adormecido. É coisas que estão dentro de você que ainda não foram realizadas, mas estão aí prontinhas para serem realizadas. Nós olhamos para o comportamento, Deus olha para o ser. Deus não é como nós que temos uma visão comportamental. Eu olho para esse cara porque ele está fugindo, não pode fazer parte do meu time. Deus olha para o tesouro que ele colocou dentro dele. Portanto, cara, se as pessoas subestimam você,
Se elas olham para você e não acreditam em você, não se impressione com isso, porque aquele que te chamou à vida, diz São Paulo, que ele colocou tesouros dentro dos vasos de barro. Tem vaso de barro aqui, né? Uns com mais barro, outros com menos barro, uns com barro mais cozido, outros com barro menos cozido, mas vasos de barro. Nos entreolhamos e vemos vasos de barro de bom gosto, né? Bem enfeitadinho, com a boquinha pintada, né? Um balangandã na orelha, um lencinho no bolso. Nós vemos o exterior. E ele que fez vasos de barro, colocou seus tesouros dentro de nós, de formas que nós vemos a forma, e ele vê o conteúdo. Por isso Deus não vai desistir de você. Mesmo que você tenha se perdido no meio do caminho, Ele trará você de volta para o teu caminho e colocará você na rota do teu sucesso. Amém? Então, pelo amor de Deus, quando você estiver se levantando de uma queda, de um tombo, de um erro de percurso, lembre-se de que Deus não vai desistir de você. Aquele que começou vai terminar a sua boa obra na tua vida. Amém? Seja só paciente, Ele vai chegar lá. Oh, Jesus. Jesus, ainda tem uma semana de mensagem aqui. Ok. Essa frase me abençoou tanto este ano também. Deus está transformando suas tragédias em uma obra de arte. Eu estava deitado o ano passado, pensando em coisas que eu precisava ter conquistado e não conquistei, em algumas tragédias que se revelaram para mim. Nesse momento Deus falou comigo esta frase: eu estou transformando as tuas tragédias numa obra de arte. Eu disse, meu Pai, me gerou tanto ânimo entender isto, que cada loucura que acontece na minha vida é um detalhezinho da obra de arte. Lembra que eu contei para vocês que minha esposa estava pintando um quadro? Uma paisagem bonita. Aí de repente ela pegou um pincel com a tinta preta e fez assim. Eu disse, rapaz, essa mulher enlouqueceu, estragou a tela. Meteu uma tinta preta no meio daquela paisagem tão bonita, tão cheia de capricho. E fui trabalhar. E quando eu voltei, que eu olhei para o quadro, eu levei um susto. Porque aquela tinta preta, na verdade, aquela paisagem linda, era só o pano de fundo. Porque a pintura principal não era aquela paisagem bonita. A paisagem principal, a cena principal daquele quadro, era um pássaro dentro do ninho. Aquela tinta preta era a sombra da árvore, que ainda nem havia sido pintada ainda. Quando o quadro terminou, eu fiquei com vergonha de mim, que critiquei uma obra inacabada. Você é uma obra inacabada. Cuidado com as críticas que você faz com aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Vai se arrepender. Vai ficar com vergonha. Porque Deus está transformando suas tragédias, seus borrões pretos, numa grande obra de arte. Creia nisso para o seu bem. O que está acontecendo hoje é um risco preto. Você não entende. Achou que a coisa linda da tua vida era aquela cenazinha rotineira daquela paisagem. Não, Deus está caprichando. E o que Ele vai fazer depois desse risco preto, tu não pode dimensionar. Tem coisa boa surgindo por aí. Portanto, não perca a sua fé. E pare de criticar aquilo que Deus ainda não acabou na sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu acho que eu vou parar por aqui. E vou guardar. Ih, rapaz, isso aqui eu vou falar. Não vou falar hoje não.
Vou guardar para quarta-feira. Quarta-feira eu vou falar para você sobre as 3 piores emoções que você vai encontrar nos piores dias da sua vida. As 3 emoções piores que você vai encontrar nos piores dias da sua vida. Se você souber superar essas 3 emoções, que serão sempre manifestas nos piores dias da sua vida, você muda o seu destino. Mas eu vou deixar para... Ou falo hoje? Eu não sei. Não vou falar não. Não adianta insistir, não adianta insistir. Eu vou terminar aqui, na hora do beijo. Dá um beijo ou não dá um beijo, né? É exatamente aqui. Mas tudo bem, você pode faltar a quarta-feira, não precisa vir. Fica em casa, assistindo a novela... Como é o nome mesmo da novela que eu esqueci? Como é essa que está a maior crise aí, negócio do beijo da mulher? Amor à Vida? Em Família. Fica em casa assistindo Em Família, você vai sair tão bem de lá, você vai sair tão emocionado, tão fortalecido na sua fé. Em família. Você vai construir seus modelos familiares a partir daquilo que estão botando goela dentro. Mas fica lá, tudo bem. Alguém precisa ganhar dinheiro, seu terapeuta precisa ganhar algum din-din, não é não? Ou então você venha destraumatizar um pouco você, né? Dizer uma verdade para colocar você para cima. Eu espero por você quarta-feira que vem, você que está me assistindo ao vivo hoje, não é? Prazer estar com você, uma honra enorme poder compartilhar da palavra da fé. Obrigado pelos meus filhos na fé que estão espalhados aí nessa nossa congregação virtual. Você que está no mundo todo nos assistindo, no interior do estado, em outros estados, uma satisfação enorme da minha parte poder ser seu mordomo nesse momento, lavando os seus pés com a palavra, abençoando você com uma palavra de fé. Não perca quarta-feira, estaremos aqui novamente nesse mesmo bate-horário. Graça e paz. Senhor seja contigo.